Boa noite, irmãos. Nossa devocional dessa noite, juntos na presença do Senhor. Quero convidar os irmãos que me acompanhem na meditação, na leitura do Salmo de número 20. Se você está aí com a sua Bíblia, pegue nesse instante. Se você não está, me acompanhe na leitura desse salmo, um salmo muito bonito, o Salmo de número 20, o Salmo de Davi, que diz assim: O Senhor te ouça no dia da dificuldade, o nome do Deus de Jacó te defenda. Envie-te socorro desde o santuário e te fortaleça fora de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite a tua oferta queimada. Conceda-te de acordo com teu próprio coração e cumpra todo o seu conselho. Nós nos regozijaremos na tua salvação e no nome do nosso Deus fincaremos bandeiras. Que o Senhor cumpra todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós nos lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos em pé. Salva, Senhor, que o Rei nos ouça quando clamarmos. Amém? Irmãos, oração é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida cristã, da nossa vida diária. É disso que o salmista está falando aqui, é disso que Davi está falando aqui no Salmo de número 20. Tem duas histórias interessantes que nós podemos relacionar à história desse salmo. Uma é sobre Martinho Lutero. Dizem os estudiosos, que Lutero foi um homem muito dedicado à obra do Senhor. Ele era extremamente dedicado, incansavelmente, desde o raiar do dia. Ele investia horas em estudar a palavra de Deus, traduzir os comentários teológicos, tanto que ele produziu um vasto material, um grande legado. Apesar de todas essas obrigações, Lutero passava 1 ou 2 horas do seu dia orando. Curiosa mesmo era a explicação dele, para orar tanto tempo. Ele dizia que ele orava muito, porque ele tinha muita coisa para fazer, Então, ele não dizia que ele não tinha tempo para orar, porque ele tinha muita coisa para fazer. Pelo contrário, ele dizia que ele orava muito, porque ele tinha muita coisa para fazer. E uma outra história interessante também foi quando uma comissão eclesiástica, foi designada para contratar então um pastor. Enquanto aquela comissão examinava aquele pastor que era candidato sobre as suas posições teológicas, a sua experiência administrativa, uma senhora então bastante antiga ali naquela igreja interrogou aquele jovem a respeito de quanto tempo ele gastava em oração. Todo mundo ficou em silêncio quando aquela mulher fez aquela pergunta, até que um outro membro da comissão explicou que o pastor, antes de pregar, dirigiu a igreja em oração por cerca de 4 minutos. Aquela senhora então explicou: não foi isso que eu quis dizer. Eu quero saber quanto tempo o Senhor gasta na sua casa, orando pela igreja, pelos membros e pela sua própria vida, em seu tempo devocional. Quando a gente vê essas duas histórias, a gente fica lembrando e pensando sobre a oração que deve ser feita em vários momentos e que deve consumir do nosso dia e do nosso tempo bastante esforço. Nós devemos gastar muito tempo e muito esforço em oração. E ela deve ser, então, uma das nossas tarefas mais importantes. Mas nós devemos considerar a oração não como necessária, mas ela deve ser imprescindível. E não devemos lembrar de orar quando nos sobra tempo, mas devemos lembrar de orar principalmente nos momentos mais atarefados e mais difíceis da nossa vida. Davi fala disso então no Salmo 20, de priorizar a oração em tempos difíceis. Ele dá a entender que estava vivendo um tempo de iminência de guerra. Ele estava então se preparando para uma batalha, devia fazer então ali vários preparativos, mas a primeira coisa então que Davi estava se lembrando de fazer
era de orar. Naquele momento tão atarefado, com tantas coisas para pensar e para fazer, Davi então se lembra de parar e dizer: Senhor, eu preciso orar, eu preciso me dirigir ao Senhor em oração. E a primeira coisa que Davi faz então é pedir. E esse salmo então começa com o povo se dirigindo a Deus em oração pelo rei. E então no versículo 1 aqui que nós lemos, né, diz que o Senhor Deus de Jacó te defenda, que o Senhor te atenda no dia perigoso, que o nome do Deus de Jacó te defenda. O povo então se reúne em oração pelo rei, clamando a Deus que o Senhor fosse então a defesa, que o Senhor fosse então o socorro. Davi tinha um grande exército e o povo sabia disso, existiam homens poderosos prontos para auxiliá-lo, para defendê-lo, mas o povo também sabia que nenhum socorro seria suficiente se o Senhor Deus de Jacó não se levantasse para defender o rei, para defender a nação de Israel. E esse tom de petição, ele permanece durante todo o salmo. E, na verdade, é isso também que nós devemos fazer. Nos nossos momentos mais difíceis, mais atarefados, nós devemos nos virar para o Senhor e dizer: Senhor, olha para mim e me defenda, que o nome do Deus de Jacó seja a minha defesa, me envia socorro do teu santuário. Nós devemos pedir, nós devemos orar. A segunda atitude que nós podemos ver nesse salmo é a submissão. Apesar do desejo do povo, dos soldados e do próprio rei Davi ser a vitória, né, eles se mostram então submissos aos desejos de Deus. A oração do povo não busca convencer Deus a cumprir a sua vontade, mas é um ato de confiança, é um ato de submissão àquele cuja vontade é boa. A Bíblia fala disso lá em Romanos 12:2, fala que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E eles também sabiam que a soberania de Deus, ela era imbatível. A palavra de Deus nos fala disso diversas vezes. E eles oram então no versículo 4, Senhor, dê-lhes conforme o teu coração e cumpra todos os teus planos. Essa é uma oração corajosa, né, irmãos? É lógica também, porque se nós cremos que Deus faz tudo quanto lhe apraz, tudo conforme a tua vontade, nós devemos ter a coragem de abrir mão daquilo que nós queremos e de decidir confiar o rumo da nossa vida ao Senhor, mesmo que isso não coincida com a nossa vontade, porque nós devemos saber que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Isaías fala disso. Então não é uma coragem irresponsável, mas é uma confiança corajosa daqueles que conhecem o Senhor. E é por isso que lá no versículo 7, eles declaram, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus, porque nós confiamos que Ele vai fazer o que é melhor, que a vontade dEle é soberana, que a vontade dEle é perfeita. Então, Senhor, dá segundo a tua vontade, faz aquilo que lhe apraz. Então nós devemos orar nos dias mais atarefados, nos momentos mais difíceis da nossa vida, numa atitude de submissão, confiando a Deus aos nossos planos, a nossa vida e sabendo que a vontade dele é melhor. E a terceira atitude que nós podemos verificar aqui nesse salmo é a gratidão. Mesmo parecendo extemporâneo, né, o povo, pela escrita de Davi, eles já falavam, antes mesmo daquilo tudo ter acontecido, eles já falavam de agradecimentos e de louvores a Deus pela vitória. A gente pode notar aqui que não tem superstição do tipo, você tem que agradecer primeiro, já confiando que Deus vai te dar, porque se você agradecer, Deus vai te dar porque você já está agradecendo. Não é desse tipo de pensamento supersticioso que o Salmo está falando, não é isso. Mas o povo estava agradecendo a Deus porque o povo se lembrava de coisas que Deus já tinha feito. Não era a primeira vez que Davi lutava
derrotaria, né? E o povo já tinha visto Davi vencer outras vezes e já tinha visto como Deus tinha sustentado Davi e sustentado o exército de Israel em outras oportunidades. Então, depois do povo exibir a sua confiança no Senhor, ele então agora estava pronto para declarar a sua gratidão a Deus e louvar a Deus, porque ele conhecia a atuação de Deus em prol dos seus servos. Então, no versículo 5, o povo de Israel proclama: nós celebraremos a Deus pelo livramento e nós vamos levantar bandeiras ao nosso Deus no nome do nosso Deus. Então, depois de levar o povo a escrever esse salmo, de reunir o povo para orar, pedindo proteção, pedindo vitória, e que Davi então saiu para a guerra. Um dos principais preparativos foi a oração, foi estar na presença de Deus, foi orar, foi colocar aquela situação na presença do Senhor. E nós também devemos seguir esse exemplo, irmãos. Às vezes nós deixamos para colocar uma situação na mão de Deus depois que já não há mais solução humana possível. A oração às vezes é o nosso último recurso e não deve ser assim. Nós devemos entregar nas mãos de Deus todas as nossas situações rotineiras, todo o nosso dia, todo o nosso tempo. Nós devemos levantar de manhã e dizer: Senhor, toma o meu dia nas tuas mãos, seja o que for que eu tenha que enfrentar hoje, faça a tua vontade na minha vida, seja o que for que eu tiver que resolver, resolva conforme a tua vontade, e seja que situação que se apresentar diante de mim, que o Senhor seja então o meu socorro, me defenda diante das minhas dificuldades, porque qual é o preparativo ou qual é a providência que não vem das mãos daquele que é soberano sobre tudo e que cuida com amor e com zelo daqueles que lhe pertencem? O que é na nossa vida que não vem das mãos do Senhor? Então nós devemos confiar nisso, nós devemos pedir, nós devemos nos submeter, devemos agradecer ao nosso Deus através da oração. Amém? E é por isso que nós vamos orar nesse instante, porque nós cremos que a vontade do nosso Deus é soberana. Nós confiamos no Senhor, uns confiam em carros, os outros confiam em cavalos, uns confiam no seu emprego, uns confiam na sua posição, uns confiam no seu dinheiro, uns confiam neles mesmos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus, e é Ele que nos dá a vitória. Vamos colocar diante do nosso Deus cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, aqueles que ainda não são crentes, que precisam conhecer o Senhor. Vamos colocar nas mãos do nosso Deus nesse instante aqueles que estão enfermos, a nossa igreja, o nosso país. Vamos colocar nas mãos do Senhor as nossas vidas e vamos então nos apresentar a Ele, confiando na sua vontade para nós. Vamos orar. Deus de paz, Deus de graça, Deus de consolação, Deus de misericórdia, o Senhor que é poderoso, que é vitorioso, o Senhor que é o Deus de Jacó, que é o nosso socorro, que é a nossa fortaleza. Senhor, nesse instante nós estamos aqui diante do Senhor, porque confiamos na Tua vontade. Nós estamos aqui, ó Deus, para pedir as Tuas bênçãos. Nós estamos aqui numa atitude de submissão, porque sabemos que do Senhor, para o Senhor e por meio do Senhor são todas as coisas. Nós estamos aqui, ó Deus, para te agradecer porque nós conhecemos a Tua atuação em nosso favor, porque nós nos lembramos de todas as bênçãos que o Senhor já derramou nas nossas vidas, porque nós temos memória, ó Deus, das maravilhas que o Senhor já fez por nós. E nós estamos aqui no nome poderoso de Jesus para mais uma vez te pedir ser conosco. Ó Deus, restaura a nossa sorte, ó Deus, nos ajuda a cada momento e a cada dia. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos corações, olha para nós. Ó Deus, muitas vezes nos sentimos
fracos, ó Deus, cansados, amedrontados, diante das situações que se levantam diante de nós. Mas o Senhor é poderoso e o Senhor cuida de nós. Tudo que nós precisamos está nas tuas mãos. Então libera favor e graça, ó Deus, para as nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada família, ó Deus. Olha para o teu povo, ó Deus, que nesse instante clama, ó Deus, por saúde, clama por paz, ó Deus, clama por misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que têm enfrentado o Covid, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão nos leitos de hospital, daqueles que estão, ó Deus, precisando da tua restauração, como a mãe do pastor Silvio e Daniel. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida daquela tua serva. Abençoa também o pastor Miro e sua família que tem se recuperado, ser com eles. Abençoa cada pessoa que nós não conhecemos, mas que nesse momento precisa da tua graça. Aqueles que não estão com Covid, mas estão enfrentando outras enfermidades, como o irmão Feliciano, que o Senhor esteja com eles. Nossos irmãos que são idosos, ó Deus, que têm lutado diariamente contra as dores do corpo, que o Senhor tenha misericórdia, que tenha, ó Deus, lutado contra as suas enfermidades. O pastor, irmã Lucineide, irmã Helenita, irmã Silvia, irmã Roseli, irmã Maria de Fátima, irmã Nilza, irmã Neuza, irmão Tim, irmão Levi, irmã Sandra, irmã Maria José. Ó Deus, levanta, irmã Marli, levanta a tua graça sobre nossa igreja, sobre os nossos irmãos. Restaura, traz saúde, traz cura, ó Deus, sobre essas vidas. Tem misericórdia, ó Deus, dessas vidas, aonde eles estiverem. Abençoa também a tia Tereza lá em Porá, seus familiares. Ó Deus, tem misericórdia de Chiquinho, ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. Cuida de cada um, ó Deus, restaura a saúde. Abençoa as famílias da nossa igreja. Aqueles que têm enfrentado problemas nos seus relacionamentos. Ó Deus, casais que têm enfrentado dificuldades no seu casamento, no seu relacionamento conjugal, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, restaurando, trazendo perdão, trazendo cura, ó Deus. Pais que têm enfrentado dificuldades, ó Deus, com seus filhos, na criação, na educação, dá sabedoria para os seus filhos, converte o coração dos adolescentes, das crianças, dá sabedoria para os pais, dá entendimento, tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, daquelas famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras, abre portas de trabalho, abre portas, ó Deus, para que os seus servos encontrem aquilo que eles precisam. Abençoa aquelas famílias, ó Deus, que onde pessoas ainda não te conhecem, onde os esposos não são crentes. Abençoa as crianças, os adolescentes, onde os pais não são crentes. Abençoa, ó Deus, filhos não crentes. A família da irmã Maria de Fátima, por quem ela tem clamado pelo Senhor. A família do irmão Tim, a família da irmã Helenita. Tantas pessoas no nosso meio que necessitam conhecer o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, que nós sejamos o canal de salvação para essas pessoas. Que nós sejamos canal de salvação para os nossos vizinhos, para os nossos amigos de trabalho. Que nós sejamos canal de salvação, ó Deus, aonde nós estivermos. Abençoa o nosso país. Muito obrigado pelos nossos missionários. Muito obrigado pelos nossos pastores que têm, ó Deus, se empenhado em falar do teu amor, em levar o teu evangelho. Ó Deus, naquela conferência, naquelas, ó Deus, aquelas vigílias de oração, nós podemos observar, ó Deus, quantas pessoas têm dedicado as suas vidas e têm transformado o nosso país. Ó Deus, desperta em nós esse desejo de fazer mais, de orar mais, de contribuir mais, dar-nos mais visão. Ó Deus, continua trabalhando no nosso povo, transformando o nosso país através do poder do Evangelho. Tem misericórdia da nossa nação adoecida, não só, ó Deus, fisicamente, mas adoecida espiritualmente. Tem misericórdia das nossas igrejas, do povo acomodado, ó Deus, do povo que não tem se preocupado em
em evangelizar, que não tem se preocupado em ir à igreja, que não tem se preocupado em fazer a tua vontade. Ó Deus, aqueles que estão dormindo espiritualmente, que o Senhor tenha, ó Deus, misericórdia dessas pessoas e desperta elas para a tua obra. Ó Deus, toca nesses corações, aviva o teu povo, tem misericórdia de nós. Nós te clamamos, ó Deus, olha para nós, que sejamos agradecidos, que sejamos gratos, que sejamos, ó Deus, úteis, nos ajuda a frutificar, tem misericórdia de nós. Abençoa cada igreja, começando da Igreja Batista Vida e Paz. Ó Deus, esparramando a tua bênção e teu avivamento pelas igrejas do Brasil, tem misericórdia de nós. Ó Deus, nesse instante queremos te agradecer pelo teu cuidado para conosco. Abençoa aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento com a perda de um ente querido. Ó Deus, aquelas que estão enlutadas, procurando uma solução para a sua dor. Ó Deus, com tantos problemas para resolver, tem misericórdia da irmã Elcia, da sua família, da irmã Rose, da sua família, da família do pastor Marcos lá em Caldas Novas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, olha para nós, nós somos fracos. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Nós te louvamos e te engrandecemos por essa oportunidade de dizer: Senhor, nos ajuda. E nós te louvamos porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que se compadece e tem misericórdia de nós. Nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você, sua família. Amanhã é domingo, a nossa EBD é online, você pode participar conosco às 10 horas da manhã no canal da igreja no Facebook e no YouTube. 19 horas da manhã, nosso culto presencial transmitido pelo Facebook. Participe conosco. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco